Glória a Deus. Amém. Com Jesus. É uma alegria muito grande de estar aqui contigo. Hoje pela manhã nós tivemos um período de jejum. Foi um tempo especial, um tempo maravilhoso. Como Deus manifestou, irmão, graça à nossa nação. A gente viu muitos pastores clamando radical para a nossa nação. Tudo a partir da igreja. Quando a igreja ela se levanta, ela se propõe em orar, em buscar o Senhor, as coisas mudam. Amém? E é este lugar que nós precisamos estar. É na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Versículos de número 23 e 24 apenas. Gênesis 37, versículo 23 e 24, que diz: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, e lançaram-no no fundo do poço. Porém, o fundo do poço estava vazio, e não havia água ali. Amém? Essa história é a história de muitos que estão aqui, e de muitas pessoas que se encontram nesse exato momento, vivendo no fundo do poço. Pessoas que, como José, com muitos sonhos, muita alegria de viver, infelizmente a história narra que José é lançado no fundo do poço, e ele é lançado ainda por aqueles que deveriam protegê-lo, que eram seus irmãos. E a gente vê que José, em toda a sua trajetória, a gente encontra um jovem fiel a Deus, um jovem que amava a Deus, um jovem que se preocupava em honrar o pai. E a primeira coisa que eu aprendo justamente é isso: que o fato de sermos crentes não nos isenta de passarmos pelo fundo do poço. Não é porque você é crente que você está isento, não. Pode a qualquer momento acontecer alguma coisa e te levar para este lugar. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque a gente acha que às vezes quem está nos lançando no fundo do poço é o diabo. Mas a gente sabe muito bem que, por mais que foi os irmãos de José que jogaram ele ali, havia um propósito. Deus estava protegendo não só a José, mas a toda a sua descendência, toda a sua geração, seu pai, aquela nação. Deus estava protegendo. E muitas das vezes a gente não compreende como é que Deus usa situações em nossas vidas. E às vezes a gente fica até pensando, dizendo: meu Deus, por que eu estou vivendo isso, passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha casa? E é justamente ao fundo do poço que muitas pessoas se encontram. Mas José, por embora ter passado tantas coisas ruins, jogado pelos seus irmãos no poço, vendido, creio que até essa venda, irmão, para ele foi um sofrimento terrível. Chorou bastante. Creio que ele foi em sua caminhada chorando. Na verdade, desde quando ele caiu naquele poço, creio que lá no poço ele gritava: irmãos, me tirem daqui, por que vocês estão fazendo isso comigo? E ali ele gritava, e mesmo assim os irmãos não queriam saber.
foi vendido, preso, e lá na cadeia, Deus tira ele de lá, mas eu creio que ele apanhou muito lá dentro, e ele vai para a casa de Potifar, e lá também ele sofre calúnia e vai preso novamente. E a segunda coisa que eu aprendo nessa história é que, independente das situações que você esteja vivendo ou passando, continue sempre fiel. Independente das circunstâncias, seja fiel. Continue e permaneça no lugar a qual Deus te colocou, porque Ele é fiel para fazer muitas coisas na tua vida. Você não pode se desesperar, você não pode jogar tudo por alto, você não pode dizer mais, chega, eu não aguento mais. Não, permaneça nesse lugar, que Deus, Ele é poderoso para te dar vitória, Ele é poderoso para fazer coisas grandes. E a gente vê José sendo honrado lá na frente, ele se torna governador, e aqueles que fizeram mal aparentemente para ele, ele entende que Deus fez isso se tornar algo bom, e todos eles vêm comer não só na mão de José, mas Deus preserva todo aquele povo por amor a esse jovem. Então é a terceira lição que eu aprendo. O fundo do poço me ensina lições que o alto da montanha não vai me ensinar. Porque muita gente quer estar no topo, muita gente quer buscar coisas grandiosas, e eles querem começar dali, e muitas das outras não consideram que às vezes é Deus empurrando ela para dentro do poço. E Deus tem os seus meios de nos tratar, Deus tem as suas formas de nos chamar a atenção. Porque tem gente, irmão, que só vai quando Deus entra. Deus está apontando, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está sinalizando. E a pessoa está brincando. Ela acha que Deus não é um ser tão poderoso que possa lançá-lo ou lançá-la no fundo do poço. Mas Deus pode lançar qualquer um de nós para nos trazer de volta para perto dele. Porque Deus, Ele não quer nos perder. E muitos de nós, irmãos, às vezes nós nos perdemos em nossos corações, nos perdemos em nossas motivações erradas, nos perdemos às vezes por achar que essa vida aqui ela é eterna, e ela não é, irmão, ela é passageira. Um vírus pequeno que você não consegue nem enxergar, ele pode te matar. Tamanha fragilidade que você tem, que você é. E Deus está sinalizando e dizendo: eu quero você de volta. Eu quero você perto de mim. Porque o fundo do poço, ele pode ser algo passageiro, como ele pode se tornar algo permanente. Tem gente que entra no fundo do poço e sai, irmão. Mas tem uns que morrem ali por não conseguir sair. E não é porque Deus não queira resgatar essas pessoas. É porque às vezes as próprias pessoas se lançam em situações, irmãos, que elas não conseguem mais sair. E elas ficam presas. Todo final passageiro do poço tem um final feliz. E todo poço permanente, irmão, o final é derrota. Exemplo é José. José se tornou o quê? Governador, ao final feliz. Agora, 1 Samuel 16 vai falar a história de um homem. O nome dele, Saul.
A Bíblia diz que Deus rejeitou esse homem. Presta atenção, Deus ele é amor. Deus ele nos dá a oportunidade de se reconciliar com Ele. Deus ele sinaliza e começa a falar aos nossos corações, nos chamar a atenção, sacudir a nossa vida, para que a gente venha acordar. E quando nós não acordamos, é onde a gente precisa pedir a misericórdia, para que a gente possa pelo menos sobreviver. Porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falar, acabou. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus com temor e tremor, irmãos. A gente entender que a gente está servindo é um Deus supremo, um Deus que tem o controle do universo em sua mão. Um Deus que Ele é dono do ouro e da prata. E Ele não está interessado no que você tem. Porque o que você tem vai ficar. Agora, quem você é, precisa permanecer nele. E é isso que nós precisamos entender. Olha o final trágico desse homem. 1 Samuel 16:1. O Senhor diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Enche um chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Ou seja, Saul, ele tinha o privilégio, porque ele se tornou rei. E olha que Deus, ele queria abençoar a vida de Saul, porque tem um momento na vida dele que ele fala assim, Samuel usa: por que você não fez a coisa certa? Porque se você tivesse feito a coisa certa, você tinha confirmado o teu reino. Mas porque você agiu errado, você perdeu o reino. Então, ou seja, quando nós agimos acertadamente, Deus confirma as suas bênçãos em nossas vidas. Mas quando nós agimos de maneira errada, infelizmente, irmão, nós perdemos o favor do Senhor. E a gente precisa abrir os nossos olhos. Porque o fundo do poço, para algumas pessoas, pode significar um tempo de mudança. A pessoa está passando por algo que está mudando ela, que está chamando a atenção, para que ela venha enxergar aquilo que ela não está conseguindo ver à sua frente. Um exemplo disso é Saulo. Saulo só conseguiu enxergar quando ficou cego. E quantas pessoas estão vivendo míopes e não conseguem enxergar Deus sinalizando para ela e dizendo: olha, tem um abismo aí, cuidado, mude a sua atitude e você será bem-aventurado, você será feliz. Mas as pessoas querem trilhar o seu próprio caminho, e é por isso que muitas pessoas estão vivendo no fundo do poço. Por causa de quê? Elas não querem mudar. Mas eu acredito que hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia a qual o Senhor está querendo abrir os seus olhos para que você enxergue e veja a sua misericórdia. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele quer que você mude de maneira radical, para que você venha viver com Ele. Enxergue o processo. Veja o que Deus está querendo sinalizar, porque Ele está te falando já há muito tempo, e você não está conseguindo ver. É por isso que tem gente que vai parar
no fundo do poço. E você não pode reclamar. Não reclame daquilo que você permite. Porque se você reclama daquilo que você permite, irmão, vai adiantar o quê? Quem permitiu? Foi você. Então eu quero te ensinar uma lição. Não reclame dos processos de Deus. Porque se Ele te colocou lá, é porque você estava precisando ir. Então, passe sorrindo, cantando, glorificando e agradecendo. Porque ainda Ele está dando a oportunidade de você pelo menos respirar. Que tem uns que estão caindo, estão ficando lá. Se você está aqui esta noite, é porque o Senhor está dando o privilégio, a oportunidade de você mudar. Outras pessoas estão vivendo um tempo de tratamento. Deus usa o fundo do poço para nos ensinar algumas lições que de outra forma a gente não aprenderia. Então o fundo do poço é a escola de Deus. Olha que maravilha. A gente não compreende. Um exemplo foi Jacó. Olha o que Jacó passou, o tratamento que ele passou. Ele enganou o pai, enganou o irmão. E Deus então leva ele, sabe para onde? Para a casa de Labão. Passou 21 anos de sua vida trabalhando feito um condenado e sendo enganado. O que eu aprendo, irmãos? Deus, quando quer me tratar, Ele envia o Labão. E tem gente aqui que o Labão está com você já há um tempo e você não se deu nem conta. Você está passando um processo e achando que tudo está aparentemente nublado, mas logo o solzinho vai aparecer. Mas Labão está lá dentro, como é que você vai conseguir? Deus está te tratando e você precisa abrir os seus olhos para que você venha sair de perto de Labão, para você ter a sua vida. Jacó entendeu e saiu de perto de Labão, mas ele teve que passar o Val de Jaboque. Lá ele lutou com o anjo, lá ele teve um encontro real com Deus, mas lá Deus mudou a sua vida. E Deus pode mudar a sua vida hoje também. O que te paralisa de você ter um encontro real com Deus, de você viver para Ele, de você glorificar Ele, de você entrar no lugar de adoração a Ele. Outras pessoas estão vivendo um tempo de reflexão, porque o fundo do poço leva muita gente à meditação. E sabe, esse tempo de reflexão, eu me lembro só de Jonas. Ele desobedece a Deus e Deus envia um grande peixe. E ele fica 3 dias dentro daquele peixe. Imagine uma pessoa. Jonas literalmente foi parar no fundo do poço. Mas lá ele aprendeu a orar. Porque tem gente que só aprende a dobrar o joelho quando está no bucho do peixe. Que nem jejum ele faz, nem quando tem uma convocação ele faz, porque o café é atrativo, o piqui é atrativo, e tem gente que gosta, mas chama para uma responsabilidade e as pessoas não querem, porque parece que é difícil, parece que tem um negócio que está comendo a barriga, e se não tiver nada dentro, vai morrer.
E é uma verdade, irmãos. Eu olho a vida de Elias, um outro homem, que Deus fez com que ele ficasse meditando, refletindo sobre a vida. Ele foi parar numa caverna, no fundo do poço, achando que ele era o cara, e que só tinha ele de profeta. E foi nessa hora que ele achava que ele era o bambambam. Deus chega e diz: cara, não funciona assim. Existem muitos homens e mulheres de Deus que não se dobraram diante de Baal. É o que nós precisamos compreender, irmãos. Preste atenção, nós só estamos aqui por causa que Deus ainda tem algo para realizar. Então deixe Deus realizar aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Não espere ir para o fundo do poço. Por que não fazer sem experimentar situações ruins na vida? Por que você não deixar Deus usar a tua vida? Tem gente que diz: eu não aguento, eu estou sofrendo. Ah, mas eu estou fraco, eu vou desistir. E por que em vez de desistir, não desiste do pecado? Porque em vez de desistir de Deus, por que não desiste da imoralidade que está vivendo, da sujeira que está atolado? Mas as pessoas querem desistir daquele que tem a chave para abrir as portas. Nós precisamos refletir, irmãos. Outros estão vivendo um tempo de transformação. Que tempo é esse, pastor? É aquele que Deus, Ele te molda. Às vezes você tem todo um molde que você diz: é assim que eu quero viver. Aí o Senhor te pega e coloca no molde dele. E às vezes o molde dele é bem estreitinho, e Ele te aperta dentro e você vai sentir dor. Mas Ele vai formar você do jeito que Ele quer. E ponto final. Não adianta correr. Exemplo disso foi Moisés. Moisés era um príncipe. Ele saiu do rio para o palácio, e lá ele passou 40 anos aprendendo. O cara tinha uma sabedoria grande, e Deus pega ele e diz: eu vou moldá-lo, porque eu tenho um projeto para ele. E Deus envia ele para um deserto, depois de ele ter matado um egípcio. E ele passa 40 anos desaprendendo o que tinha aprendido. Olha que coisa boa. Ele passou por um processo de desconstrução, para que Deus construísse aquilo que Ele queria em sua vida. E a gente vê que a partir dali, ele se torna o libertador. Mas por causa de quê? Dos processos. E nós precisamos entender que Deus muitas das vezes vai nos programar, vai nos moldar. E alguns vão dizer: ah, Senhor, eu não quero. Mas Ele vai te colocar dentro do molde. Porque Ele é Deus. Outros estão vivendo um tempo de realinhamento de valores. E às vezes a gente acha que o maior valor que a gente tem é o dinheiro que a gente tem. E não é, irmão. Qual é o maior bem que você tem? É a sua vida. Com ela você consegue tudo. Mas sem ela você não tem absolutamente nada. E Deus às vezes traz um realinhamento de valores para nos chamar a atenção. E alguns são permanentes. Não conseguem mais viver da maneira que vivia.
Um exemplo disso, o Super-Homem. Ontem ainda eu estava assistindo a reportagem daquele homem. E a última aparição dele, ele foi para um ambiente de entrega de Oscar. E todo mundo aplaudindo ele, e ele numa cadeira de roda. Precisando de um respirador para sobreviver. E eu creio que todos os atores que estavam ali aplaudindo, uns aplaudindo, outros chorando. Porque eles sabem muito bem do processo da vida. E olha que coisa. O outro personagem que eu estava esses dias meditando um pouquinho sobre ele, Michael Schumacher. Piloto número 1 da Fórmula 1, cara incrível. Obrigado, meu filho. Cara abençoado em ganhar corridas. Mas em um passeio de esqui, fez ele bater a cabeça. E hoje vegetando e gastando toda a sua fortuna adquirida. E às vezes por nada. Porque como é que eu tenho um realinhamento de valores, pastor? É quando eu começo a olhar para a vida dos outros, para o sofrimento dos outros, para o fundo do poço que as pessoas estão vivendo. E eu falo comigo mesmo e digo para Deus: eu não quero ir para lá, Senhor. Faz eu entender os processos e faz eu viver em Tua presença. Eu não quero sofrer desta forma, mas eu quero viver para Ti e entregar toda a minha vida, a minha saúde, tudo que eu tenho para o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós começamos a realinhar o que realmente vale a pena. Porque às vezes nós trocamos o trabalho por nossa família. E Deus hoje está trazendo um realinhamento de valores para você. Está dizendo para você: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O porquê não valorizar mais quem realmente é para ser valorizado? Por que não amar a Deus sobre todas as coisas? O porquê não se aproximar dEle e viver com Ele? Sendo que nós podemos, irmãos, viver bem. Nós podemos viver bem. O Senhor está realinhando o teu coração para te chamar para perto. Ele está dizendo: eu tenho coisas boas para você, mas eu dependo muito mais da sua ação, da sua reação, para que as coisas venham acontecer em sua vida. Depende de você. Deus está sacudindo a tua vida hoje e dizendo: ei, acorda. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filhos. Olhe para isso. Realinhe os seus valores antes que seja tarde, antes que a morte chegue. E o que vai adiantar, irmãos? Você ter trabalhado tanto, o que vai adiantar? Ainda chegar na eternidade de mão vazia, porque não fez nada para o Senhor. Hoje você pode trabalhar para Jesus. Hoje você pode entregar tudo a Ele. Deus só vai te dar tudo quando você entregar tudo para Ele. Tem gente que acha que tem tudo. E a Bíblia diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é.
Tu acha que és rico? Isso é a palavra de Deus que diz, irmão. Mas você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz: eu aconselho que você encontre a riqueza verdadeira. É isso que ele está dizendo. E se arrependa. É o que nós precisamos fazer hoje. Nos arrepender. Porque o fundo do poço, qualquer um pode entrar. Jeremias 38, versículo 1 ao 6, ele foi jogado no fundo do poço. Você sabe por que ele foi jogado lá? Porque queriam calar a sua voz. Ele tinha profetizado que Babilônia ia ser sitiada e ninguém acreditou. Pegaram ele e lançaram no fundo do poço. E Deus enviou Ebed-Meleque, que pediu ao rei, e o rei foi e retirou-o de lá, para não morrer. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo vai tentar lançar você no fundo do poço para calar a sua voz. Mas você tem que entender que hoje você é o profeta dessa geração. Você é o homem e a mulher que Deus escolheu para esse tempo, para profetizar, para declarar palavras de vida, palavras de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nação brasileira. A gente abençoar esta cidade, porque essa cidade é de Jesus. Nós precisamos ser a voz do que clama em pleno deserto de hoje. João Batista foi uma voz na sua época, hoje nós somos a voz. Nada mais do que uma voz. Então não se cale. Não se cale. Você sabe qual é o bom do fundo do poço? É porque quem está lá só sabe olhar para um lugar. E é de lá que vem o nosso socorro. Às vezes a gente está lá, irmãos, até gritando, mas ninguém nos escuta. Mas o Senhor está te vendo, Ele está te olhando, Ele está contemplando tudo, Ele sabe de tudo. E está chegando tratamento aí, irmãos. Está chegando tratamento. Se prepare. Deus, Ele tem os seus meios. Vocês dizem o que eu tenho orado. A minha oração é: Senhor, o que eu não consigo resolver, entra com a tua mão forte. Porque minha mão é tão fraca. Mas a tua mão, ela pode resolver. Tua mão pode dar um beliscão santo. A tua mão pode sacudir a vida de alguém. O Senhor pode virar do avesso uma pessoa. E a minha oração é essa: Senhor, entra. E a gente escuta o Senhor dizer: está vindo tratamento. E a gente precisa entender, irmãos, que o fundo do poço não é para nós, mas a gente só entra lá por causa da nossa mediocridade. A gente só entra no fundo do poço por causa das nossas ações erradas. E é claro que vai ter momentos que Ele vai te jogar lá porque Ele quer te levar para o palácio. Você quer ver um exemplo? Quem quer cair no poço hoje para ir para o palácio amanhã? Levanta a mão. Olha que coisa boa. Agora José não tinha essa certeza.
Ele só caiu lá. E agora, José? Deus está nos chamando a atenção. Abra os seus ouvidos hoje, porque Ele quer transformar a tua vida. E a minha pergunta para você é: qual tem sido o teu fundo do poço? Você já pensou sobre isso? Você está vivendo um nível de mudança? Será se você não está conseguindo enxergar o que Deus quer? Será se você está como Saulo? Se você está assim, deixa Deus abrir os seus olhos hoje. Deixa Ele arrancar essas escamas que estão nos seus olhos. Deixa Ele te mostrar o real propósito que Ele tem para a tua vida. E deixa Ele guiar a sua vida. E você vai ver o que vai acontecer. Ou você está sendo tratado. Tem tratamento sobre a tua vida. Ela só acontece para você descobrir a sua verdadeira identidade. Porque Deus está dizendo: você não é mais Jacó. Entenda isso. Você agora é povo de Deus, nação eleita e escolhida para viver o melhor desta terra. Ele está nos chacoalhando. E a gente precisa entrar nesse lugar. Ou você está vivendo na reflexão, dentro do peixe, ou na sua caverna, sem querer conversar com ninguém, sozinho, achando que lá é o melhor lugar para se estar. Irmãos, olhe para o Senhor. A luzinha no fundo do poço. Que tem gente que diz que é no fundo do túnel, mas eu quero mostrar é o poço. Há uma luz lá em cima que você pode acessar agora e dizer: Senhor, me ajuda. Isso é o que? Reflexão. E quando você começa a refletir, Ele começa a transformar você. E Ele começa a transformar você daqui, de dentro para fora. É o molde dele que muitas das vezes nós não queremos entrar, mas Ele vai nos espremer e vai nos colocar ali. Romanos 12:2: e não sedes conformados, não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos, é o que a palavra de Deus diz, pela renovação da vossa mente. Metanoia, mudança de entendimento, mudança no seu intelecto. Para que isso acontece? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí as coisas começam a fluir. Então mude a sua forma de pensar. Colossenses capítulo 3 vai dizer isso. Pense nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, não nessas coisas da terra. Porque você morreu. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então experimente aquilo que Ele tem para a sua vida hoje. Viva o melhor de Deus hoje. Faça valer a pena hoje. Ou Deus está realinhando você? Ou vai ser preciso que você passe por uma situação ruim, como o super-homem passou, como pessoas estão passando nesse exato momento em uma cama de um hospital. Deus mostra a gente, irmão, nós somos humanos. Tem gente que não se dá conta disso. Ele sai para o serviço e diz: amanhã vai ser um dia melhor.
e nem sabe, irmão, que está preparado. Então viva o dia de hoje como se não houvesse amanhã, porque se Jesus vir agora, se Jesus chegar agora, se Jesus chamar a sua igreja agora, você tem uma certeza, que você vai se encontrar com Ele. Agora, se você não tem, é porque o poço está aí. Você precisa dizer hoje: Senhor, me tira daqui. E eu acredito plenamente que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai mudar muitas coisas na sua vida, mas que você precisa entender que Ele é Deus. Você precisa entender que você é humano e você depende dEle. Amém, queridos? Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Pai, no Teu nome, queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas